Senhor, queridos irmãos, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, estamos aqui para mais uma revista nossa da EBD, são 11. Vamos orar para começarmos a estudá-la? Senhor Deus Pai, abençoa os teus filhos e filhas que irão assistir essa aula para que tirem o melhor proveito possível, Deus, para a glória do teu nome. Queridos, então nós estamos aqui para a nossa lição 11, né, da nossa revista de EBD. Só abrir aqui. Cuja temática é essa aqui, muito importante, ó. Então, se você observar, nós vimos estudando alguns elementos da salvação, né? Se você observar, o que ocorre com a pessoa quando ela aceita Jesus? Ela é justificada, ou seja, a dívida de Adão, que ele contraiu lá, o salário do pecado é a morte, por ter desobedecido a Deus, Gênesis 2:17, quando Deus diz, o dia que comer do fruto você morre, e aí Gênesis 3:6 ele come do fruto, então ele peca e transgride, ele erra o alvo, e qual que é a consequência disso? O pecado, qual é o resultado do pecado? A morte, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, por ele estar com essa dívida, ele tinha ou que morrer, ou que pagar. Então, Cristo foi lá e pagou por ele, morrendo, entendeu? Então, e aí ele é justificado em Cristo. Também ele estava morto espiritualmente. Por quê? Porque Deus disse em Gênesis 2:17, o dia que você comer, você morre. E ele come ali em Gênesis 3:6, né? E ele não morre fisicamente na hora, ele morre espiritualmente. Ele estava morto espiritualmente, ele estava afastado de Deus. E a partir do momento que ele está morto espiritualmente e afastado de Deus, agora ele precisa ser regenerado para se aproximar de Deus. E aí ocorre a regeneração, que é o nascimento, o renascimento espiritual, que ele passa a ter contato e comunhão com Deus. Não é que ele não tem espírito, não é que o homem antes de aceitar Jesus não tem espírito, não tenha sede espiritual. Tem espírito e tem sede espiritual. Qual que é a prova disso, professor? As diversas religiões que nós vemos aí no mundo. Essas religiões nos demonstram que o ser humano ele tem espírito, tem sede espiritual, senão não teria religiões. É essa ânsia, essa sede espiritual que nos demonstram. Mas esse espírito está morto para com Deus, ou seja, ele não tem comunhão com Deus. Então, ele é justificado, porque a dívida de Adão é paga. Ele é regenerado, porque ele nasce espiritualmente, o seu espírito passa a ter comunhão com Deus, que é aquilo que está em Romanos, acho que 8:15, que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito. Agora há essa comunicação, somos filhos de Deus. Depois, ele é santificado, ou seja, ele é separado do mundo para Deus. Por isso que a Bíblia diz que nós estamos colocados ali em um caminho, o caminho de Cristo, separado para esse caminho estreito, uma vida de santidade, uma vida de retidão e tudo mais. Tá? Então, nós somos separados do mundo para Deus. E aí, nós temos ainda, deixa eu ver se estou me lembrando de um texto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, Colossenses 1:13, deixa eu ver se é isso. Ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. Então, nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, ou seja, santificados, colocados ali no status de santo diante de Deus. E aí ocorre outro evento também, outro evento, a adoção. E o que é adoção? Nós somos agora, a partir de em Cristo, nós somos considerados filhos de Deus. E é esse elemento da salvação aqui que nós vamos estudar com vocês, ó, adotados por Deus em Cristo Jesus. Tá? A título de introdução, nós colocamos aqui, ó, a adoção é outro elemento da salvação que ocorre justamente no momento da conversão. Alguns ficam perguntando assim, o que ocorre primeiro? São eventos que ocorrem no momento da conversão, são eventos espirituais. Parece-nos, não dá para provar que a pessoa é justificado, né? O débito é pago, é regenerado ali, ou seja, nasce espiritualmente. Alguns colocam regeneração antes de justificação, uma discussão, mas são eventos quase que simultâneos ali. E depois ele é santificado e adotado, mas eventos quase que simultâneos, e são eventos espirituais. A Bíblia não nos diz qual que ocorre primeiro, mas nós estudando a Bíblia, nós vemos que esses eventos ocorrem, tá? Como nós estudamos já até aqui. Então, esses eventos ocorrem. A adoção é outro aspecto, ó, da salvação que ocorre justamente no momento da conversão, junto com a justificação, com a regeneração e com a santificação.
Ó, a circunstância da adoção, ó, produz resultado presente, pois ela quem nos dá intimidade de filhos para com o Pai, podendo chegar a Ele sem medo, chamando de paizinho. Então, a adoção, ela não tem apenas resultado presente, ela tem resultados futuros. Então, ela tem resultado presente, sim, porque ela nos dá uma intimidade com Deus. Enquanto que a justificação nos faz ter acesso a Deus, a adoção, no tempo presente, ela nos dá intimidade com Deus. Então, a justificação nos dá acesso a Deus. Ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Nós estamos afastados de Deus. Por quê? Porque havia um débito, havia uma dívida, havia um pecado. Isso nos afastava de Deus. Porque, querido, todo devedor que não tem possibilidade de pagar o credor, ele tem até vergonha de chegar ao credor. Isso é fato. Queridos, quem é nó cego, quem dá na minha terra chamando nó cego, quem é caloteiro, se ele está devendo para um comércio aqui, ele não vai passar na frente do comércio, a não ser que ele seja muito, 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 muito cara de pau, entendeu? Muito cara de pau, porque do contrário, se a pessoa tem um mínimo de vergonha, ela evita passar na frente do comércio do credor. Se ela não está pagando, se ela não tem condições de pagar, ela tem vergonha de ter acesso ao credor. Então, e nem vai ter acesso ao credor. E nós, nesse crédito mais direto, hoje em dia os créditos são Hoje em dia, os débitos e a impossibilidade de pagar, às vezes, são com pessoa jurídica que você não tem acesso. Mas aquela dívida de comércio, antigamente, entendeu? Que a pessoa devia ali, um comérciozinho na venda ali, ele não passava na frente ali. Por quê? Porque ele tinha vergonha. Então, assim, o devedor, ele vai ter vergonha do credor e nem vai querer ter acesso ao credor, para não estar se lembrando da sua dívida. Então, o pecado nos afastou de Deus, porque Deus tinha o crédito, nós tínhamos débito. Então, nós não queríamos ter acesso a Deus. Por isso que, se você vai observar, é prático isso, ó. O ímpio não quer ir para a igreja, ele não quer ter acesso a Deus, entendeu? Ele quer viver a vida dele, porque Deus é o credor, ele é o devedor. E Deus vai revelar e mostrar esse pecado a ele. Ele não quer essa dívida aí. Mas qual que é a nossa vantagem? É que Cristo pagou essa dívida. Então, olha para você ver, nós estávamos sem acesso a Deus por conta do pecado. E aí, quando nós aceitamos a Cristo, ó, quando nós aceitamos a Cristo, essa dívida que nos afastava de Deus é paga. Então, nós passamos a ter acesso a Deus. E nesse acesso, nós também passamos a ter comunhão como filhos. Então, a adoção nos dá essa possibilidade de termos comunhão como filhos de Deus, tá? Então, ela tem um aspecto presente de nós termos o quê? Intimidade. A adoção nos dá intimidade com Deus de chamá-lo de paizinho, Abba Pai. Ó, a adoção que nos faz inclusos na família de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que os cristãos primitivos se tratavam como irmãos. Por quê, professor? O irmão fulano, o irmão cicrano. Na Bíblia várias vezes diz isso. Porque eles estão incluídos na família de Deus. Então, qual o aspecto presente da adoção? Nos dá intimidade com Deus de tratá-lo como pai, e um paizinho, não só um pai distante, tá? Nos dá, no tempo presente, nos coloca como pertencentes à família de Deus, que é a igreja, ou seja, nos inclui na igreja espiritual, não é na igreja institucional que é a placa, não é na igreja local que é onde você congrega, nem na igreja física que é o templo. Nos coloca na igreja pertencente à família de Deus, que é o corpo de Cristo místico, a igreja espiritual, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo que é formado por crentes de todos os tempos. Ela nos coloca nessa família espiritual. E o aspecto futuro. Por quê? Todo filho vai herdar algo do pai. O filho, ele é sucessor legítimo do pai. Então, assim, quando o pai falece, o seu patrimônio, ele é automaticamente transferido para os filhos. Depois vai fazer a partilha. Mas ele é automaticamente transferido para os filhos. Então, os filhos, eles são sucessores automáticos do pai. Se nós somos filhos de Deus, nós somos sucessores automáticos de Deus. Ou seja, tudo que é de Deus é herdado por nós, igreja. Não por eu, Reinaldo, por nós, igreja. Então, quando nós aceitamos Jesus, o Senhor Jesus, somos justificados
regenerados e adotados, santificados e adotados na adoção, tem o aspecto presente de ter intimidade com Deus, o aspecto presente de pertencer à família de Deus e o aspecto futuro de sermos herdeiros de Deus. Por isso que Apocalipse vai falar lá em Apocalipse 2:20, ó, se você observar, olha que bacana. O Senhor Jesus vai nos dizer aqui, quando ele estava dando advertências às igrejas da Ásia ali, ele vai nos dizer aqui no capítulo 2 versículo 26 e 27, ó, de reinar. Ó, de Apocalipse 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aí ele vai dizer, por que que nós vamos ter autoridade? Ó? E com um cetro de ferro as regerá e as reduzirá em pedaços, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda, assim como eu recebi de meu pai. Então, observe o que ele está falando. Eu recebi essa autoridade do meu pai e vou dar a vocês, porque vocês são herdeiros. Então vocês vão receber como herança tudo que é meu. Capítulo 3:21 de Apocalipse também, ó, vai dizer, ó, ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Ou seja, eu herdei o trono do meu pai, ou seja, eu herdei o governo do meu pai. E esse governo eu vou transmitir a vocês, porque vocês são sucessores, vocês são herdeiros, vocês vão receber o quê? A herança. Então, quando nós temos o status, a adoção nos dá o status. Escute isso aqui, a adoção nos dá o status de filho de Deus. Mas por que, professor, precisamos de adoção? Qual a necessidade de adoção? Queridos, nós precisamos de adoção porque quando pecamos, no pecado original, nós deixamos de ser filhos de Deus. Por isso que precisa de adoção. Porque existe aqui, ó, a gente vai ver aqui, ó, o que é e quando ocorre a adoção. O que afastou a filiação divina? Olha o item 2. Então, quando o homem peca lá no Éden, ele deixou de ser filho de Deus e passou a ser criatura. Eu sei que a gente não pode chegar para uma pessoa que não tem Cristo e chamar ela de criatura. Falar, ô, sua criatura. Isso ofende a pessoa. Mas, literalmente, a Bíblia trata como criatura. Por quê? Porque João, o idoso, diz, ó, veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que que só os que recebem a Cristo são filhos de Deus? A gente pode interpretar contrário senso. Os que recebem a Cristo são filhos de Deus. Sim, a contrário senso. Os que não recebem a Cristo não são filhos de Deus. Tá entendendo? Ó, então vamos lá. Os que recebem a Cristo têm o poder de serem filhos de Deus. E os que não recebem a Cristo não são filhos de Deus. É a interpretação ao contrário de João 1:12, ó. Todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quem não recebe não é filho de Deus. Fato. Ele é o quê? Criatura. Você não vai chamar essa pessoa de criatura. Fato, você vai ofendê-la. Mas sem Cristo, o homem está no estado de criatura. Tem uma paternidade divina? Ali tem, como ter a paternidade divina como criador. Essa é a questão. Deus é pai como criador de todas as coisas, assim como a gente fala que Santos Dumont é pai do avião, pai da aviação, por ter criado o avião. Deus é pai de todas as coisas por ser criador. Mas essa paternidade divina, que é relacionada à intimidade mesmo, essa paternidade como filhos espirituais apenas por Cristo Jesus. Da paternidade, de intimidade, de filhos espirituais apenas por Cristo Jesus. Esse poder de paternidade. Olha aqui, ó, o que é adoção? Ó, o Lex Steyer, ele vai dizer aqui para a gente aqui, ó, diz que o termo no Novo Testamento é usado para denotar aquele relacionamento que Deus teve o prazer de estabelecer entre ele e os israelitas, em preferência a todas as nações. Se é essa questão que está relacionada a relação de Deus com os israelitas, em preferência a todas as nações, o que a gente presume? A adoção de Deus. Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ser adotados por Deus. O crente, a pessoa que é adotada por Deus, ela passa a ter o quê? Prioridade na relação de Deus. Ó, a adoção ocorre juntamente com a justificação e regeneração. Nós já falamos isso para você. Justificação, regeneração, santificação e adoção. Pois é apenas após esses eventos que podemos ser considerados filhos de Deus. Ou seja, ocorre a justificação, regeneração.
Santificação e adoção, após a justificação, que somos adotados, somos considerados filhos de Deus. Interessante as falas de Gruden aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Na regeneração, Deus dá-nos uma nova vida espiritual interior. Na justificação, dá-nos o direito legal de estar diante dele, mas na adoção nos faz membros de sua família. Então, na regeneração, nova vida espiritual, renascemos espiritualmente. Na justificação, aquela dívida, ela é paga. A dívida que Adão contraiu ao violar o pacto ali. Se comer do fruto, morre. Ele comeu, não tinha dívida. É paga, tá? E na adoção, somos incluídos como família de Deus. A queda afastou a filiação divina. Ó. Todo mundo é filho de Deus, nós já falamos. Em que sentido, professor? No sentido de ser criatura ou criação de Deus. Porque apenas são filhos de Deus aqueles que nascem de novo e foram justificados. Aqui, ó. Apenas os que creem no seu nome recebem esse poder de serem filhos, feitos filhos de Deus. Após o pecado, o homem passou a ser filho do diabo. Por quê? Porque essa situação espiritual que a humanidade vive não foi gerada por Deus, de rebelião, de obstinação, o reino das trevas. Então ele passou a ser filho do diabo. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso ali aos religiosos. Ele fala: vós tendes por pai o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. Entendeu? Filho, o homem continua sendo filho como criatura de Deus. Sem, após a queda. O homem continua sendo filho como criatura de Deus. Mas, em tese, filho de geração, ele é filho do diabo, porque o estado espiritual dele foi gerado pelo diabo. Tá? Então, ele é filho de Deus por criação, mas o seu estado espiritual, espiritualmente, sem Cristo, ele é filho do diabo. Né? Porque foi o diabo que gerou esse estado dele. Ó. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Então, esse estado espiritual de queda, de ruína e tudo mais, foi gerado por Satanás, tá? Foi gerado por Satanás. Então, esse estado de queda e ruína foi gerado pelo diabo. E o próprio Senhor Jesus fala: vocês são filhos do diabo, tá? Após o pecado, ó, o homem passou a ser filho do diabo. Nós já falamos isso. Duas paternidades de Deus: a natural como criador e gerador e a espiritual como regenerador. Nós já falamos isso, tá? Então, todos são filhos de Deus? Sim, como criador. Mas todos são filhos de Deus em sentido pleno? Não. Em sentido pleno, o homem e a mulher só conseguem ser filhos de Deus por Cristo Jesus. Porque ele vai ter Deus como Pai, como Criador, e Deus como Pai, como regenerador. Entendeu? Ele vai ter a comunhão e a filiação por conta da adoção espiritual, entendeu? Essa é a questão. Nós só temos comunhão plena com Deus a partir do quê? De Cristo Jesus, tá? Então, Deus é Pai de todos, como Criador, mas Ele é Pai especificamente, espiritualmente, daqueles que aceitam a Jesus. E aí entra a adoção, nós somos adotados. Por que que precisamos ser adotados? Porque morremos espiritualmente lá atrás quando pecamos. Veja como que é um retornar, ó. O homem peca. 2,17 de Gênesis, ó. Não coma de todo fruto, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal, de que você comer, você morre. Gênesis 2,17. Gênesis 3,6, o homem vai lá e come. Ou seja, morreu, pecou, errou o alvo. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Então o homem está morto espiritualmente. Vem Cristo e paga aquela dívida lá. Não, o salário do pecado não é morte? É, Cristo morreu por nós. Romanos 3,26. Porque Deus é justo, ele tinha que aplicar a pena de morte ao pecador que éramos nós, e justificador, porque ele fornece Cristo. Então, Cristo morreu em nosso lugar e nós passamos a ser, quando aceitamos a Cristo, somos justificados, porque a dívida é paga. Bom, também estamos mortos espiritualmente, porque no dia que você comer do fruto, Gênesis 2,17, morrerá. O homem comeu e está morto espiritualmente. Então, ele é morto espiritualmente. Ele é agora o quê? Em Cristo Jesus, ele é regenerado. É aquilo que está ali em João 3, ali, quando o Senhor José é necessário nascer de novo. Filipenses 2, 1 e 5, que ele nos vivificou, estando nós mortos, nosso delito e pecado. Ele é regenerado. Então, quando aceitamos a Cristo, somos justificados, a dívida é paga, regenerados, porque nós passamos o quê? Agora,
a nascer espiritualmente, e não apenas isso. Nós agora passamos a ter uma relação de filiação com Deus e de irmandade com os nossos irmãos. Lembra que lá em Gênesis 3, o pecado ele afetou a nossa relação com o próximo, nossa relação com Deus. Quando Deus pergunta para o homem se ele comeu do fruto, ele diz: Olha, a culpa é sua, Deus, porque me deu essa mulher. Ou seja, ele acusa a mulher, o próximo, e acusa Deus. Deus não foi bom porque deu uma mulher que não era boa. Então a culpa é da mulher que o traiu e de Deus que deu algo que não era bom. Então ele passa a ter problema com Deus e problema com o próximo. Os 10 mandamentos vão nos indicar isso. Observe bem. Os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos, eles vêm para nos acertar a nossa relação com Deus. Ó. Ama o Senhor teu Deus, adora o Senhor teu Deus, não tem outro Deus além de ti. Tire um dia para adorar a Deus. Essa é a questão. O sábado, o princípio é esse, para tirar um dia para adorar a Deus. E depois, os outros 6, a nossa relação com o próximo. Não diga falso testemunho contra o próximo, não mate o seu próximo, não furte algo que é do seu próximo, não adultere traindo o seu próximo, não desobedeça o seu pai e sua mãe, não cobice algo que é do seu próximo. E lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus resume, sintetiza esses 2 mandamentos em amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o coração, e o próximo como a ti mesmo. Observe bem isso. Quando nós aceitamos Jesus, a nossa relação com Deus ela é acertada por conta do quê? Da justificação e da regeneração. E a nossa relação com Deus e com o próximo também, por conta do quê? Da adoção, porque nós passamos a ser filhos de Deus e família de Deus. Então nós passamos a ter comunhão e relação de irmandade com nossos irmãos. Observe bem como todas as coisas vão sendo reajustadas por Cristo Jesus. Quando e como ocorre a adoção? Ela ocorre com a regeneração. Então, assim, no momento que a pessoa aceita Jesus, precisa aceitar Jesus. Quando ela aceita Jesus de verdade, ela é justificada, regenerada, santificada e adotada. Ó, ocorre por meio de Cristo Jesus. Não existe adoção sem Cristo, porque ela está vinculada à salvação por Cristo Jesus, tá? Nós mostramos você que seria imortal. Nós já explicamos tudo isso para vocês aqui, ó, através do novo nascimento. Observe aqui, ó, que ocorre quando aceitamos a Cristo. Ó, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Passamos a ser nova criatura, passamos a ser filhos de Deus, porque antes éramos filhos do diabo, agora, como nova criatura, somos filhos de Deus e passamos a ter comunhão com Deus, pertencendo à família de Deus. Provoca a mudança de status. Ó, olha o que o Erickson diz interessante aqui, ó. A transferência de um estado de alienação e hostilidade para um estado de aceitação e favor em relação a Deus. Sim, como nós éramos filhos da ira. Efésios 2, salve o justo, fala que éramos filhos da ira. E saímos desse estado de filhos da ira para filhos de Deus. Olha que coisa espetacular. Olha que coisa extraordinária. Olha que espetáculo a salvação. Romanos 5:10, ó. Ó, Romanos 5:10, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Nós éramos o quê? Ó? Romanos 5:10 vai nos dizer aqui, ó. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho. Éramos inimigos. Efésios, eu acho que Efésios 2:2. Vamos ver se é isso aqui. Efésios 2:2. Ó, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nós éramos filhos da desobediência, então a tradução diz filhos da ira, tá? Nós éramos filhos da desobediência, nós éramos filhos da ira, esse era o nosso estado. E também vivíamos aonde? No reino das trevas. Olha o estado do indivíduo sem Cristo. Eu não consigo perceber. A gente fica até perguntando como que a pessoa vive nesse estado. A gente não consegue nem entender como que a pessoa vive nesse estado. Colossenses 1:13, ó. E ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós vivíamos no império das trevas, inimigos de Deus, filhos da ira, e ele nos transportou. E a gente pergunta, mas como que a pessoa pode viver um estado tão ruim desse e não enxergar? A resposta está em 2 Coríntios 4:4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Queridos, porque, olha aqui, ó, o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Mas, olha, uma conjunção adversativa, ó, ao invés de você ir para a morte, o salário do pecado é a morte. Como você se livra dele? Mas, olha, a conjunção adversativa, o outro caminho.
O dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Quanto custa a salvação? Nada. Para nós, nada. Deus já pagou. É de graça. Vamos lá, queridos. Em Cristo nós tornamos filhos de Deus por adoção. Então, por adoção, nós passamos a filho de Deus. A filiação perdida na queda é restituída. Nós já falamos isso para vocês, tá? Qual o resultado dessa adoção? Nos faz filhos de Deus e membros da família de Deus. Nós explicamos para vocês. Como filhos de Deus, somos herdeiros. Como membro da família de Deus, passamos a ter comunhão com os nossos irmãos. Por isso que a igreja primitiva se trata de irmão. Nós falamos irmão fulano, irmão Beltrana, como está em Romanos 16:1. Paulo chama os irmãos da igreja, ele vai falar os irmãos da igreja de Corinto, os irmãos da igreja de Roma, os irmãos, porque somos membros da família de Deus. Então, a adoção nos faz reata a nossa comunhão com Deus, podemos ter intimidade, tratá-lo como pai, gera reflexos com o nosso próximo. Olha aqui para você ver aquilo que foi quebrado lá, ó, quando o homem peca, ó, a culpa é tua, Deus, que me deu essa mulher. A culpa é dessa mulher que me deu do fruto. Então a culpa é de Deus e da mulher. Olha o problema entre o homem e Deus. Na adoção, isso é acertado. Por quê? Quando nós aceitamos Jesus, justificados, regenerados, santificados, adotados, nós passamos a ter comunhão com Deus e tratá-lo como pai, intimidade com Deus, que foi quebrada na queda, e com o próximo, sim, porque passamos a tratá-los de irmão e considerá-lo como um irmão na família de Cristo. Tá? Olha os reflexos aqui, olha tudo sendo ajustado novamente. Concede ao crente a comunhão paterna com Deus. Sim, nós já falamos isso. Essa intimidade que foi perdida lá no Éden, ela é restaurada agora. Podemos chamar Deus de pai, tratá-lo como paizinho. Ah, pastor, mas isso não tem reflexo nenhum. Claro que tem. Por quê? Porque os judeus, eles não chamavam Deus de pai. Quando o Senhor Jesus vai orar, a fazer a oração ali, modelo, Pai nosso que está nos céus, o judeu era um escândalo. Eles tratavam Deus como Adonai, Senhor, Hashem, o nome. Não pronunciam um tetragrama, que talvez seja Yahvé. Eles não pronunciam o nome do tetragrama, que são as quatro letras que representam o nome de Deus, que talvez é YHWH, que talvez seria Yahvé, né? Então, assim, eles não pronunciam tetragrama, eles não pronunciam com medo de violar lá um dos 10 mandamentos ali, que não tomarás o nome do teu Deus em vão. Então, eles não pronunciam. Talvez ali o tetragrama é YHWH, que talvez seria Yahvé, eles não falam Yahvé. Eles veem Yahvé, eles falam Adonai, um medo de transgredir. Adonai quer dizer Senhor, ou então eles não falam o que está escrito, eles falam assim, Hashem, o nome que está ali, olha o medo, ó. Hashem, o nome que está ali. Adonai, o Senhor, olha a relação de medo com Deus. Não era respeito e nem temor, é medo. Mas em Cristo, o Senhor Jesus diz assim, ó, você vai orar e vai dizer, Pai nosso que estás nos céus. Ele é Pai. Você não vai chamar ele, mas com medo. Afasta esse medo. Porque agora você é filho. Você é filho. Você não é criatura que chega ali com medo do Criador. Não, você é filho. E por ser filho, você chama ele de pai. Pai nosso que estás nos céus. Observe isso aqui. Para a gente é tão comum chamar Deus de pai, mas para os judeus, quando eles ouviram isso, chamando Deus de pai, não. O nome de Deus é Hashem, aquele nome lá que a gente não pronuncia. Não, Yahvé, não fala isso. Não pronuncia. Hashem, o nome, Adonai, Senhor, relação de não de temor, de medo, de medo. E Cristo chega e fala assim: você vai chamar ele de pai. Paulo vai mais longe e assim, diz, paizinho, vai chamar ele de Abba Pai, de paizinho, porque você agora é filho, adotado, veio para os que era seu e não receberam, mas quem recebe tem o poder, por isso que tem poder de ser filho, feito filho de Deus. Esse poder não está em nós, recebemos de Cristo. Cristo nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Ele nos deu o status de filho de Deus. Ele nos deu a herança de filhos de Deus. Ele nos deu a comunhão de filhos de Deus para pertencermos à família de Deus. Olha que espetáculo! Extraordinário. Vamos lá. Concede ao crente essa comunhão, ó. Até mesmo eles tentaram matar Jesus porque ele se dizia filho de Deus, que ninguém podia se considerar filho de Deus. No judaísmo, o homem não é filho, o homem é servo, Deus é Senhor, uma relação de medo. Mas Cristo vem e diz: você vai orar e vai dizer Pai Nosso, porque Ele é Pai. Cristo chamava Deus de pai e tentaram matá-lo, porque para os judeus não podia ser. Para os gregos, os filhos dos deuses eram seres mitológicos. E veio João e falou assim: ó, por Cristo Jesus, veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas aqueles que recebem dele têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o resultado da adoção. E assim nós podemos aí, tem três, chamá-lo de pai sem nenhum temor. E somos incluídos na família de Deus pertencentes à família de Deus, no estado presente,
temos comunhão com Deus, paterna, podemos orar ao Pai Nosso e chamá-lo de Pai, dizer Abba Pai, Paizinho, ter intimidade com Ele, porque somos filhos de Deus. E também podemos o quê, queridos? Somos incluídos na família de Deus, temos uma comunhão e uma harmonia com os nossos irmãos. E também, eternamente, nós herdaremos tudo que é de Cristo, embora aqui não tenhamos nada. A nossa esperança está na vida eterna. A queda rompeu a paternidade e a comunhão com Deus. Mas Cristo veio e restaurou tudo isso. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Essa lição, espetáculo, né, queridos? O efeito da obra de Cristo é extraordinário. Louvado seja o Senhor Jesus. Vou orar. Deus abençoe essa semana dos seus filhos. Abençoe eles para que tirem o melhor proveito dessa lição. Que reflita sobre a vida espiritual deles para a glória do teu nome e louvor do teu nome. Nós te exaltamos. Amém. Deus abençoe, queridos. Fique na paz do Senhor Jesus de uma semana extraordinária.